Paulo, após passar por um momento difícil, aonde, se você observar o capítulo 18, ou seja, o capítulo 19, você vai ver aonde, para você entender esse texto, você tem que ir atrás no capítulo 19 e o verso de número 25 do mesmo livro, aonde vai falar o que causou o tumulto. Que tumulto é esse? No capítulo 20, você observa que o texto começa depois daquele tumulto. Em algumas outras Bíblias fala diferente. Depois daquela discussão, depois daquele alvoroço, em outras Bíblias, no capítulo 20, o versículo 1, vai falar da seguinte maneira: passando aquele alvoroço. Que alvoroço é esse? Existia no capítulo 19 um homem chamado Demétrio. Quem era Demétrio? Demétrio era um fabricante de deuses. Era um fabricante da deusa Diana. Ele fabricava ídolos da deusa Diana e outros tipos de deuses. Esse povo, eles estavam fazendo daquelas imagens o seu meio de comércio. Aquela cidade era movimentada através dos deuses pagãos. Eles pegavam as imagens de escultura e vendiam, e aquilo, o comércio da cidade ia sustentando a cidade. Ou seja, os empresários amavam aquilo. Quando de repente acontece que eles ouviram o que Paulo pregava, dizendo da seguinte maneira: observamos que há um homem chamado Paulo de Tarso. Esse homem está acabando com o nosso comércio. Esse homem está acabando com o nosso ganha-pão, porque ele está pregando um evangelho aonde ele diz que as nossas imagens não têm poder, aonde eles dizem que os nossos deuses não têm futuro, porque tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouvem, tem pé, mas não caminha. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse Paulo e vamos dar uma taca nele, vamos bater nele. Paulo, naquele momento, seus discípulos ficam atemorizados. Os discípulos de Paulo ficam preocupados. Porém, qual é esses discípulos de Paulo, pastor Daniel? Está no versículo 4 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, aonde vai falar o nome deles. Esse povo estava preocupado, porém Paulo estava querendo se apresentar a eles para poder falar de Jesus, mas só que eles não deixaram Paulo se apresentar. É por isso que o texto começa dizendo: depois desse alvoroço. No capítulo 20, na sua Bíblia fala alvoroço? Na tua, Ellen? Depois desse tumulto, é isso na tua, pastora? Fala como? Não sabe não. Na tua, irmã Silvana, fala como? O capítulo 20, o versículo 1. O seu fala tumulto. O seu, irmã Silvana? Tumulto também. A sua, irmão Zé Domingo? A do irmão Zé Domingo fala alvoroço. O primeiro versículo do capítulo 20, ele dizendo: depois daquele alvoroço, o povo pega, não pega, pega, não pega. Paulo sai e vai para a cidade aonde aconteceu um acidente. Por quê? Porque Paulo sai de Troade e vai para essa outra cidade. Quando ele chega lá, ele tinha que celebrar a Santa Ceia. A igreja estava com umas
engolir um mosquito. Dá um pouco de água aí para ver se esse mosquito desce mais ligeiro. O apóstolo Paulo, ele chega na cidade, ele se apresenta. Os irmãos estavam se preparando para tomar a Santa Ceia. Naquela época era uma festa, era uma grande festa, era chamado a festa dos pães asmo. E Paulo está sendo esperado. Quando ele chega na cidade, ele começa a sua reunião. Talvez eles começam o culto 7 horas da noite, passa uma hora, 2 horas, 3 horas, dá 9 horas da noite, 10 horas, 1 hora da manhã, e o seu sermão não para. Paulo estava empolgado, contando o testemunho do que estava acontecendo. Todo mundo estava aprendendo com o apóstolo, quando de repente, o versículo 7 do capítulo 20 de Atos, ele diz assim, no primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Paulo, ele continua a falar. Quando dá meia-noite, o inimigo, ele de alguma forma, ele observa e vê como que eu vou fazer para atrapalhar esse banquete desse povo, essa festa. Observe que no capítulo de número 20, o versículo de número 8, ele diz assim, havia muitas tochas. Em outras Bíblias diz, havia muitas lâmpadas ou lamparinas. Meu Deus. Mosquito está difícil. Iluminando a grande sala. O povo estava como se fosse numa sala como essa, todo mundo reunido. Quando de repente, no piso superior, ou seja, no terceiro andar, a conversa, todo mundo estava empolgado, todo mundo estava animado, ninguém estava com sono. Só que naquele ambiente, um jovem assenta na janela. Por quê, pastor Daniel? Porque ele queria observar dentro da igreja e fora da igreja. Observe que o versículo 9 diz assim, certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas. Observe que janela não é lugar de estar sentado. Janela não é lugar de estar sobre ela. Janela é para quem está confuso, não está decidindo o que quer da vida. Ei, a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim ou não, não. Ou ele é, ou ele não é. Ou ele está, ou não está. Não tem como confiar em dois pensamentos. Eutico, ele observa, e até mesmo porque Eutico era um jovem dedicado à igreja. Ele era um jovem daquela igreja, irmã Elismária. Ele congregava, ele tomava ceia, ele estava participando do culto sempre. Mas naquele dia ele estava no lugar certo, mas no momento errado ele se senta no lugar errado. E a Bíblia diz que a fumaça, abre a janela agora, Senhor, para ver se esse som melhora. Diácono Danielberg, irmão, ajuda aí, abre essa janela para ver se esse som melhora. Aí, irmãos,
sentado na janela, prestando atenção na mensagem. De repente bate um sono sobre ele. Ou seja, isso são consequências de quem está no lugar errado. Os historiadores chamam esse sono de Eutico um sono espiritual. Eu quero trazer a você nessa noite alguns erros que nós, como cristão, pregadores da palavra de Deus, nunca devemos cometer, que a gente aprende na vida de Eutico. Eutico estava no culto, mas não está. Eutico estava na igreja, mas não estava no culto. Eutico estava na igreja, mas não estava cultuando. Eutico estava na igreja, mas não estava adorando, irmã Elismária. Ei, o segredo é estar na igreja e ser um adorador. Não adianta a gente vir para a igreja somente por estar o corpo aqui, mas o meu pensamento está no trabalho, o meu pensamento está no serviço, o meu pensamento está no problema, o meu pensamento, a minha mente está em outro lugar. Ou seja, o que leva Eutico a cometer algo errado é que ele estava na igreja, mas a sua adoração não estava na igreja. Ele estava no culto, mas o seu pensamento não estava em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa festa fala de uma festa espiritual programada para aquele dia, a Santa Ceia do Senhor. Podemos imaginar a alegria e a expectativa de todos os servos em ter o apóstolo Paulo na igreja. Imagine, irmãos, como os irmãos estavam ansiosos, se sentindo alegre, porque a igreja estava em festa. E quem era o pregador da noite? Nada, ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Imagine que honra. Paulo estava com seu sermão empolgado. De repente ele olha para a janela e vê o jovem. Quando ele olha para cá, ele olha de novo, o jovem adormeceu e caiu do terceiro andar do prédio. Quando ele cai do terceiro andar do prédio, quem que vai ver primeiro ele? O doutor Lucas. Lucas acompanhava Paulo naquela viagem, na terceira viagem missionária. Quando ele acompanhava Paulo, presbítero irmão Biratã, naquele momento ele olha. Quando ele vê o menino caindo, ele desce correndo. Quando ele chega lá, ele já vai direto no pulso do menino, bota a mão aqui, bota aqui. Ele volta para Paulo. Nesse momento, todo mundo que estava para dentro da igreja saiu para fora. Paulo vem descendo bem despreocupado. Lucas vai encontrar com Paulo e diz assim: Paulo, meu amigo, sai pela porta do fundo. Por quê, doutor Lucas? Ele diz assim: porque de acordo com a medicina que eu estudei, eu me sinto muito em falar, mas o jovem Eutico está morto. Eu acabei de fazer todos os testes e o menino não está mais sobre nós. Vamos levar o corpo dele agora. Aquilo que era para ser festa vai se tornar velório. O inimigo pode até comemorar a tua derrota, mas a última palavra é de Deus quem dá o teu respeito. O inimigo, ele pode até achar que tudo se perdeu, a festa não vai mais continuar, mas quem está no controle da tua vida é Ele. Quem diz se a festa vai continuar ou não é Ele. Aleluia. Pega o menino Eutico, levanta ele, o pescoço escangota para trás, a perna quebra, o braço quebra. Aleluia.
A Bíblia diz que Paulo, ele desce, aleluia. O versículo de número 10 diz assim, ó: contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz. Ele deita sobre o menino, ele deita sobre o defunto. Aleluia. Eu imagino Lucas olhando para ele, dizendo assim: Paulo, meu amigo, foge, porque o povo vai te matar agora. O que foi, Lucas? O menino está morto. E ele disse assim: calma, moço, não está não. Ô Paulo, para de teima. Paulo, tu é teimoso demais. Eu sou médico, Paulo, tu sabia? Sim, eu sei que tu é médico. Mas tu é médico, tu trabalha aqui na terra. O meu médico ainda não deu a palavra dele, Lucas. E ele diz: Paulo, o menino está morto. Ele disse: ele pode estar morto na tua medicina, mas na minha faculdade que eu estudei, o meu professor, ele tira até depois de 4 dias de morto, ele tira do caixão, ainda mais um que está fresquinho ainda. Aleluia. Ele vai lá, deita sobre o menino volta à vida. O menino volta a reviver. Ele volta a pregar o seu sermão. E o povo acredita ainda mais em Paulo. Eu aprendo aqui coisas importantes. Eutico, ele era um jovem que pertencia ao grupo da igreja. Ele trabalhava na igreja, na limpeza. Eutico estava presente naquela reunião tão importante para a igreja. Observe, ele estava presente. Olha aqui, a palavra fala da posição por ele assumida, assentando-se numa janela. Porque não no meio da igreja. Ou seja, você observa e vê que se ele tivesse assentado na nave da igreja, nada teria acontecido. Sabe, às vezes acontece algo com nós porque estamos no lugar errado, no momento errado. Às vezes o momento é até propício, mas nós estamos no lugar errado. Louvado seja Deus. Ele tinha tudo para aquilo não acontecer na vida dele. Tomando parte do culto, ouvindo o relato das bênçãos e de tudo quanto tinha para transmitir. A posição dele era de indiferença. O que eu aprendo? Eu aprendo que quando Eutico estava na janela, ele estava com o espírito de inferioridade sobre a sua vida. Ele estava com aquela coisa de dizer: eu sou só mais um nessa igreja, eu sou um Zé Ninguém nessa igreja. Mas o que eu tenho de dizer para você hoje, a partir do momento que você se torna crente na pessoa de Jesus Cristo, você não é só mais um, você não é um qualquer. O que você é, pastor Daniel? Você é parte do membro, ou seja, parte do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Se você está na igreja, então adore como a igreja. Se você está no culto, adore como se fosse o último culto da sua vida. Não é hora de ficar indeciso, não é hora de ficar confuso naquilo que Deus te chamou. Aleluia. O nosso desejo é estar na presença do Senhor Jesus. Eu observo aqui 3 atitudes tomadas pelo apóstolo Paulo. A primeira, desceu até o jovem. Aleluia. A primeira atitude que Paulo toma é descer até ele. Aleluia, glória a Deus. Ele desce e vai até onde ele estava caído. O que simboliza isso? Quando a gente desce, a gente está descendo na presença de Deus.
Quando você desce, Deus ele te exalta. Quando você desce, milagres acontecem. Quando você desce, o mundo espiritual começa a reinar. Quando você desce, o mundo físico não interessa mais. Por quê, pastor Daniel? Porque eu estou entrando em um outro mundo, e no mundo espiritual não desce em pé, não desce correndo, não, só desce de joelho. Quem está no mundo espiritual, ele não fica em pé, faz igual Paulo, quando ele desce, a primeira coisa que ele faz é deitar sobre o menino. E quando você deita, Deus te exalta. Quando você deita, é sinal de humilhação. E quando você se humilha, o Senhor passa a reinar sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo, a primeira atitude, ele desce. Aleluia. A segunda coisa que Paulo faz, inclinou-se sobre ele. Inclinação é o que, irmãos? É símbolo de quê? É símbolo de reverência a um ser superior a você. Sim ou não? Quando Paulo desce lá de cima, irmã Elismária, ele não vê a multidão que está lá em volta do defunto. Ele não vê o doutor Lucas que está sobre o defunto. O que ele vê, pastor Daniel? Ele vê o Espírito de Deus que estava do lado do menino. Aleluia, dizendo assim: Paulo, não se preocupe, filho, porque isso aconteceu para que a minha palavra fosse pregada. Paulo, ora sobre essa criança. O que eu entendo disso, presbítero irmão José Domingo? Que Paulo, ele dá do que ele tinha para o defunto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para você levantar alguém, dê daquilo que está sobre você. O que eu tenho sobre mim, pastor Daniel? O Espírito de Deus está sobre a tua vida, que a Bíblia diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Se o Espírito de Deus está sobre mim, você é mais do que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Se o Espírito de Deus está sobre ti, você pode dizer à enfermidade: sai, e ela vai sair. Se o Espírito de Deus está sobre ti, você pode dizer: eu não aceito essa situação que eu estou vivendo, e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está sobre ti, você vai deitar por cima do teu problema e vai dizer: ei Deus, eu quero sair daqui vencedor em nome de Jesus. Aleluia. A terceira coisa que Paulo faz, ele faz o que, irmão? Ele abraça. O que o abraço simboliza? O abraço simboliza o sustento. Quando você abraça alguém, você está dizendo para ele: eu estou contigo. Aleluia. Quando você abraça alguém, você está dizendo: você não está só. Aleluia. Deu-lhe sustento, tomou-o nos braços, transmitiu-lhe o calor do corpo. Aleluia. Eu já estou encerrando. O que eu quero dizer para você nesta noite: existe às vezes pessoa no nosso meio que ele não está precisando de dinheiro seu, ele não está precisando do seu tempo.
Se alguém tivesse ido lá onde Eutico estava, irmão, lá na janela onde Eutico estava, ele se sentindo talvez o pior ser humano daquele culto, ele se sentindo o pior ser humano daquela reunião, se alguém tivesse ido lá onde ele, abraçado ele e dizer: meu amigo, sai daí, você vai cair do outro lado e vai morrer. Talvez ele não tinha passado por aquela experiência. Quando Paulo abraça Eutico, ele diz assim: me perdoem por não ter abrido o seu olho antes. Pastor Daniel, mas Eutico não estava mais na terra, ele tinha morrido, mas o espírito dele ainda estava lá. E Paulo ordena: Deus, eu não vim celebrar culto fúnebre, eu vim fazer uma festa de santa ceia. Então, em nome de Jesus, dá vida de volta para esse jovem. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ele precisa só de um abraço. Às vezes um abraço vai fazer com que ele saia do culto pulando moita. Às vezes um abraço que você dá nessa pessoa vai fazer com que ele saia daqui e ganhe mais 2 ou 3 para Jesus bem ali na frente. Por quê, pastor Daniel? Porque o abraço, ele traz o apoio. Porque o abraço é como se você dissesse para a pessoa que está do seu lado: ei, não desista, Deus está contigo, eu estou contigo. Ei, novamente Deus vai te dar vitória. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. O versículo 10 diz: contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmes, pois sua alma vive. Aleluia. Eu pergunto a você nesta noite: como está a tua alma? A alma de Eutico estava de pé, porque um homem de Deus estava com ele. Eu pergunto: como está a tua alma? Se precisa de um abraço, se precisa de uma palavra, eu quero dizer para você nesta noite: o nosso Deus está contigo. Aleluia. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar a jornada. O que eu entendo aqui? Paulo, ele não se deixou parar com as lutas do dia a dia. Tem pessoas que na hora que chega um problemazinho, a primeira coisa que vem na cabeça dele: não vou mais. Paulo, irmão, ele tinha motivo de sobra para se assustar, mas ele acreditou no Deus que ele servia. Tem gente que é crente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 50 anos de crente, mas ele não acredita 100% no Deus que ele serve. Eu quero dizer para você: experimenta qual é a perfeita e boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. A fé do ser humano tem que ser exercitada. Exercita a tua fé igual Paulo. Paulo sabia que o menino poderia até estar morto, mas se ele chegasse lá, ele pregava a vida. Evangelista Daniel, ele poderia chegar para ele e dizer: olha, o Deus a qual eu sirvo é um Deus que dá vida, é um Deus que restaura, é um Deus que ressuscita morto. Então, em nome de Jesus, levanta defunto, levanta agora, porque ele sabia que o milagre ia acontecer. Eu imagino que depois daquele acontecido, ninguém mais ficou com sono, ninguém mais sentia que queria ir para casa. Eles disseram: vamos aproveitar que Paulo está aqui, ele é um homem de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite: essa luta que vem sobre a tua vida não é para te matar.
Esse problema que aparece sobre a tua vida não é para te deixar perturbado, não. É para que os outros vejam que há um Deus poderoso sobre a tua vida. Eles vão olhar para você e vão dizer: realmente ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Por quê? Porque eu pensei que ele não ia resistir, eu pensei que ele não ia passar por isso, mas ele passou, está cantando o hino da vitória do outro lado. Aleluia. Eu pensei que ele não ia dar conta, eu pensei que ele ia parar. Depois dessa eu pensei que ele ia desistir do ministério, depois dessa eu pensei que ele ia desistir do casamento, mas agora eu estou vendo que ele não para, que ele vai continuar, porque ele tem um Deus que está com ele. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Não pare, não desista, não desista. Não é hora de parar, não. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.